Tem um produtor de conteúdo antigo já no YouTube. O cara é da Manosphere, não é necessariamente MGTOW, ele tem um estilo todo dele, pragmático, é o Aaron Clarey. E eu sempre acabo me lembrando quando o TFM fala a respeito das mulheres encalhadas, né? Que chegaram aí aos 35, 40, sem marido, sem filhos, e agora elas estão praticamente condenadas. A solidão, aí até 90 anos, que é 85, 90 anos, a expectativa de vida da mulher atual. E o Turfing Monk, ele sempre fala assim, olha, tu tá nessa situação por tua culpa, tu fez isso consigo mesmo, ninguém mais fez isso contigo. Resumindo, a mulher é aquela responsável pela situação na qual ela se encontra. Isso lembra também uma frase do Paulo Tomassi, que diz tudo a respeito disso, que é a seguinte, ele diz que todos os homens, eles estão loucos pra ter um relacionamento sério com uma guria, namorar, morar junto, talvez até casar e ter filhos se eles tiverem condições, na época que a mulher moderna, a mulher atual, menos quer um relacionamento sério. Qual faixa de idade seria essa? Entre os 15 e os 25. Então na época que os homens mais querem isso, que eles têm menos opções, eles têm menos recursos, menos status, eles querem conseguir arranjar uma mulher e talvez construir algo junto, elas não querem, porque elas querem viajar, elas querem colecionar pica, elas querem viajar, fazer faculdade, tirar um monte de foto no Instagram, etc. Aí magicamente quando elas chegam aos 30, 35 o jogo vira. Só que daí o homem já teve 15, 10 anos de desenvolvimento pessoal, no qual ele conquistou outras mulheres, conquistou recursos, status, e agora ele é que é o seletivo. Então é que nem o Paulo Tomassi fala, na faixa de idade que o homem tá louco pra ter um relacionamento sério, as mulheres não querem, e daí depois, quando elas querem, o homem já não quer porque ele tá mais exigente, ele tem mais opções. E como eu já disse várias vezes, uma mulher que já não é mais na frente, não é mais fértil, ela não tem o que oferecer pra um homem. Porque o homem ele consegue proteger a si mesmo e consegue prover a si mesmo. O que ele precisa é de sexo e reprodução. Uma mulher velha não consegue prover isso pra ele. Mas voltando ao ponto do Aaron Clarey. Essa é uma parte bem genérica, não é tanto MGTOW. O Aaron Clarey ele costuma falar que o que traz satisfação, o que traz felicidade pra pessoa, são objetivos pessoais que ela pode ter e concretizar, mas também são os relacionamentos dessa pessoa. Tu não precisa necessariamente ter uma esposa, ter filhos, tu pode ter relacionamentos muito bons com seus amigos e com seus familiares, inclusive até mesmo sobrinhos, que é o caso do Aaron Clarey. Só que ele fala que, por exemplo, essas mulheres que encalham, elas dedicam a melhor faixa da vida delas, da juventude, da fertilidade, pra trabalho, estudo, viagens, relacionamentos casuais, e daí depois elas terminam sozinhas. E como Aaron Clarey conclui, o que traz felicidade na vida de uma pessoa são os relacionamentos. Uma mulher que chega nesse estágio de encalhar, ok, ela investiu em trabalho, estudo, lazer, só que relacionamentos não tem. Por isso que tem esses 50, 40 anos de miséria que vai rolar pro resto da vida. Só que, por exemplo, teve uma conclusão que o Aaron Clarey tirou já faz tempo, é um vídeo antigo a respeito, que é o seguinte, que também foi abordado naquele livro The Pence Rule, que eu até fiz aquele vídeo dizendo por que algumas mulheres odeiam os homens, que tá ligado a essa parte de relacionamentos, que é a seguinte, essas mulheres elas terminaram desse jeito nessa situação porque elas são extremamente egoístas, elas são hedonistas. Elas estão preocupadas só no que elas querem e o que os outros podem prover pra elas. Elas não dão a mínima pro que elas têm que oferecer pros outros, o que elas têm que prover pros outros. O que elas têm que oferecer pra um homem, pro homem querer se comprometer com ela. Então isso é basicamente o que se fala em inglês one-sided relationship, né? É um relacionamento que só beneficia um lado, é um relacionamento que não tem um benefício mútuo. Então o modus operandi da mulher atual, basicamente é o seguinte, hipergamia, empoderamento, elas são cada vez mais exigentes, especialmente porque elas deixam pra procurar algo sério nos 30, 35, ao invés de querer se comprometer com um cara por causa do crescimento, do potencial dele, futuro, elas querem simplesmente pegar um cara pronto quando elas já estão passadas. Só que elas só estão preocupadas com o que elas querem e com o que o homem tem que prover pra elas, porque elas são egoístas. Elas não estão nem aí pro que o homem espera de uma mulher. Seja de comportamento, tratamento, aparência. Por exemplo, a gente vê hoje em dia muita mulher que tá aí casando, obviamente com uma idade já mais avançada, acima dos 25, 30, e elas falam abertamente pros maridos que não querem ter filhos. Quer dizer, nem ao menos isso elas querem prover pro cara, entendeu? Olha o nível de egoísmo. E é o que o Aaron Clarey fala, a pessoa não tá cultivando relacionamentos porque tá querendo que só o outro lado invista, não tá querendo investir, e a pessoa tá sendo egoísta. Então uma pessoa egoísta, desse jeito, merece ficar sozinha. Porque concluindo tudo isso, o homem, ele sabe que pra atrair uma mulher ele tem que ter status, tem que ter recursos, ele tem que crescer, ele tem que progredir na vida. Pelo menos até um estágio que ele se torna atraente pras mulheres. Depois ele só cresce se ele quiser ou não. Isso se ele quiser atrair mulheres. Mas qualquer homem que tá entrando num relacionamento, seja de só de morar junto, de casar, independente de ter filhos ou não, ele sabe que ele tem que prover. Mesmo que não seja totalmente, ele tem que subsidiar, ele tem que meio que garantir uma certa segurança pra mulher, pra manter ela. Certo? Aquela parte de proteção e provisão. Só que por outro lado, a mulher ela não tá garantindo proteção nem provisão pro homem, porque ela só quer se relacionar com o homem que tá acima dela, ou pelo menos no mesmo nível, e daí é aquela regra, né? O homem tem que prover pra ela, mas ela não tem que prover pro homem. E o que a mulher provia antigamente pros homens, que era assim, cuidar do lar, cuidar do homem, e especialmente dar descendentes pra ele, dar herdeiros pra ele, a mulherada não quer saber de nada disso. E o principal é o que o homem procura numa companheira? Aparência física, companhia e sexo. Veja bem, a aparência física e o sexo, e especialmente a reprodução, tá totalmente relacionado com a juventude, com a idade. Então essas mulheres, elas simplesmente deixaram 5, 10, 15, 20 anos passar, e por que elas chegaram na situação que elas chegaram? Porque elas nunca deram a mínima pro que os homens querem, pro que os homens esperam. Resumindo, são pessoas completamente tóxicas, são pessoas que não valem a pena e que merecem ficar sozinhas. Então, 40, 50 anos aí, a partir dos 40 anos, né, a expectativa da mulher, olha, vamos imaginar agora, concluindo esse vídeo, quantos gatos a mulher consegue ter nesses 40, 50 anos e quantos dildos ela vai consumir. Por esse vídeo é isso.